A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo eu gostaria de estar falando, eu vou falar sobre ao redor da mesa. E vou mostrar para vocês uma ilustração da última ceia do Senhor Jesus. O Senhor Jesus partindo o pão e dando aos seus, abençoando o pão e partindo e dando aos seus discípulos, e também dando o cálice para todos os seus discípulos. Ele estava aqui ao redor da mesa, ali estavam os seus discípulos. E nós gostaríamos de falar o que acontece ao redor da mesa, quando a família se reúne para orar, para se alimentar, para almoçar ou jantar. Então, aqui está Jesus, os seus discípulos que estão ao redor da mesa na última ceia. Então, essa é a nossa reflexão desse dia. Então, quando você convida, quem você convida para almoçar junto com você e com a sua família? Pessoas que você tem intimidade ou que deseja que essa pessoa seja seu amigo, sua amiga. Então, ao redor da mesa, quando uma família se reúne, o pai, a mãe e os seus filhos, é o momento em que a mãe, que é a promotora dos seus filhos, que quando o pai pergunta como estão as coisas para os seus filhos, sua filha, seu filho, a mãe logo se levanta. Se o seu filho recebeu algum bilhete da escola, da professora, dizendo que seu filho não fez a lição, o pai logo chama-lhe a atenção para que ele possa estar nas próximas, para que ele possa ter o seu compromisso de fazer as lições e os exercícios para a fixação do seu conhecimento. Se a mãe recebe informação dos seus filhos de algum elogio, depois de ter ido na reunião dos pais, algum elogio dos seus filhos, que os seus filhos são educados, são estudiosos, fazem todos os seus trabalhos, a mãe então fala para o pai. E o pai então o elogia e fala: continua filha, nesse ritmo, para que você seja uma bênção na minha vida, na vida da nossa família e também na sua vida futuramente. Então, ao redor da mesa. Então, quando o pai e a mãe se reúnem, é que acontece quando eles estão se alimentando. Também o pai revela segredos à sua esposa e aos seus filhos, daquilo que ele deseja fazer, quais os planos e propósitos para o futuro. Então o pai abre o seu coração e mostra realmente aquilo que está no seu coração. E também ao redor da mesa se faz grandes negócios. Um certo vendedor de máquinas caríssimas estava tentando vender máquinas para uma indústria. E vários meses se passaram e não conseguiu vender. Um outro vendedor, então, tomou o seu lugar e marcou um momento para estar conversando com esse vendedor, com esse comprador, com esse industrial. Mas antes convidou esse industrial para almoçar junto com ele no melhor restaurante da região. Conversaram sobre vários assuntos, sobre a família, sobre os negócios. E quando estava terminando, aquele vendedor preparou o coração daquele industrial. Aí ele pôde falar para aquele industrial sobre a sua intenção de vender máquinas para ele. Foi fechado o negócio, porque ao redor da mesa se faz grandes negócios.
Então, ao redor das mesas também revela-se boas ou más notícias, coisas boas ou coisas ruins. Porque as pessoas estão ali sensíveis para, estando alimentando, para ouvir coisas boas ou coisas ruins. E ao redor da mesa você também percebe quem está te traindo, pelo jeito da pessoa estar se alimentando, olhando para você, conversando. Revela-se o que está no coração das pessoas que têm intenção de te trair. Então, quem você leva para comer com você e a sua família na sua casa? Cuidado com os Judas Iscariotes. Aqueles que têm más intenções contra você, contra a sua família, contra os seus negócios. Ao redor da mesa, as pessoas são sensíveis para aprender lições profundas. E nós vamos falar agora sobre Jesus e os seus discípulos ao redor da mesa. Jesus e os seus discípulos ao redor da mesa. Jesus ensinou para os seus discípulos a maior lição. Estavam ali se alimentando, comendo. Jesus pegou, tomou água e uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos então aprenderam, não só os discípulos que estavam ali com Jesus, mas todos os discípulos de Cristo aprenderam com aquela lição de servir e dar a sua vida a muitos, como Jesus fez. Então, ao redor da mesa, ali com as pessoas se alimentando, comendo, distraídos, nós podemos ensinar grandes lições para as pessoas, para os nossos filhos. E ao redor da mesa, Jesus revelou um grande segredo. Um segredo que ele já tinha dentro do seu coração. Tinha falado várias vezes para os seus discípulos, mas nenhum deles estavam concentrados em ouvir aquilo que ele já tinha dito antes sobre um traidor. Jesus disse que um deles iriam trair. E eles foram sensíveis em estar perguntando: sou eu, sou eu, sou eu. E Jesus então revelou quem era o seu traidor. Ao redor da mesa se faz grandes alianças. Quando um casal se casam, e as famílias se reúnem para almoçar, para jantar juntos, para festejar juntos, para estarem numa mesma festa juntos. E Jesus ali, ao redor da mesa, fez uma nova e eterna aliança com os seus discípulos. Ofereceu ali o pão, um pão, não vários pães, e partiu aquele mesmo pão e deu aos seus discípulos, e depois tomou um cálice, não vários cálices, e deu aos seus discípulos e falou sobre a nova e eterna aliança que ele estava fazendo com os seus discípulos. Ao redor da mesa, comer juntos, gera então comunhão. Gera comunhão. E esta comunhão não era apenas naquele momento. Ele disse que aquele sangue era para a remissão dos pecados de muitos, de todos aqueles que surgiriam dos seus discípulos que também iriam transmitir a mensagem do Evangelho. E ele disse que seria a última ceia que eles fariam juntos aqui na terra e que iriam comer juntos na eternidade. Jesus, ao redor da mesa, descortinou a eternidade e mostrou aos seus discípulos. Eles estavam sensíveis a abrir os seus olhos espirituais para perceber tudo isso. Então, ao redor da mesa, é muito importante. E Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, aliança é algo eterno, algo que faz parte. As pessoas sempre fizeram aliança
E a melhor aliança é fazer com Jesus, com Deus, através do seu sangue puro e inocente. Então, amados irmãos, assente-se à mesa e coma do alimento espiritual que a palavra de Deus, Jesus disse, juntos com aqueles que verdadeiramente amam a Jesus, amam a sua palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se alimenta juntos com os discípulos de Jesus, que amam Jesus, que deixaram tudo por causa de Jesus. Se alimentam em fazer a vontade do Pai. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, fazer a sua obra. Se alimenta em a sua alma, em fazer a vontade do Pai. Todas as vezes que você ouve a sua voz e faz a sua vontade do Espírito Santo, você está alimentando a sua alma e a sua alma está sendo reavivada, restaurada, animada. Alimenta o seu corpo físico, porque nós precisamos desse corpo para glorificar a Deus e levar o Evangelho a toda criatura. Precisamos estar dormindo corretamente, se alimentando. E os discípulos ali estavam se alimentando fisicamente, porque eles iriam passar por uma tempestade muito grande. Problemas difíceis que iriam gastar muita energia. E ali, reabastecidos, preparados, eles estavam ali, então, à disposição, fisicamente, preparados para enfrentar dificuldades. Que Deus abençoe você, a sua família, tudo quanto você administra para a glória de Deus, sem se esquecer que você precisa administrar muito bem aquelas pessoas que sentam ao redor da mesa, que estão próximo de você intimamente. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e guie pelas veredas de justiça, por amor do seu nome, em o nome do Senhor Jesus.